Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar então sequência na nossa série de vídeos. Nessa série especificamente a gente vai falar sobre o que está acontecendo no mercado de inteligência artificial. Na semana passada a gente teve um vídeo bem longo ali sobre o desenvolvimento do Final Fantasy que a gente está fazendo usando inteligência artificial, mas como a gente viu no penúltimo vídeo, a gente dividiu as séries, então a gente tem uma série só para falar sobre o desenvolvimento do jogo, e nessa série a gente vai falar só sobre as coisas que estão acontecendo aí no mercado envolvendo inteligência artificial, tá? Vamos lá, como você sabe, eu sou muito crítico sobre o hype que está sendo criado em cima de alguns produtos, né? Que toda semana sai um novo produto, um novo motor, só que nem sempre esses motores, né, esses novos produtos são realmente produtos que fazem sentido, né? Eu até peguei um vídeo aqui, deixa eu trazer esse vídeo para cá, que eu quero mostrar um pedacinho deles para vocês, sobre como é problemático essa questão dos motores, esses novos produtos de IA e o hype que é criado em cima disso. E às vezes, claro, às vezes as empresas têm culpa, mas às vezes nem é culpa das empresas, é culpa dos influencers, né? E eu vou usar um vídeo aqui do Bruno Fagion. É um canal relativamente pequeno, mas que tem alguns conteúdos interessantes, e aqui ele vai falar sobre não empreenda com IA sem antes entender esse gráfico. E eu acho isso muito pertinente, porque é aquilo que eu comento sempre em outros vídeos, né? Não adianta pensar em inteligência artificial sem levar em consideração o custo que isso vai ter no mundo real, né? Porque tem gente aí falando, vamos usar 10 modelos diferentes de inteligência artificial, mas qual o custo disso, né? Para você manter tudo funcionando. Vamos dar uma olhada nesse comecinho do vídeo aqui que ele vai explicar sobre esse gráfico. Ó. Rapaziada, se você não entender este gráfico aqui, você não deveria empreender com inteligência artificial, com AI vertical. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é esse gráfico, por que você deveria entender o Gartner Hype Cycle, que é o tipo de gráfico que eu vou te mostrar aqui. É um gráfico muito usado no Vale do Silício para entender novas tecnologias. Eu vou te mostrar onde que diferentes tipos de negócio de inteligência artificial estão nesse gráfico hoje, pelo menos na minha opinião, aí você vê se você concorda ou se discorda. Vou te mostrar também onde que outras tecnologias recentes, outros modelos de negócio recentes estavam e estão nesse gráfico. Vamos dar uma adiantada e eu vou aqui. te mostrar. Não sei se vai ser exatamente isso que vai ser o sentimento do mercado daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então primeiro, deixa eu te mostrar aqui no meu iPad o gráfico, como ele é bem puro, bem simples, para você entender este gráfico na sua versão mais simples, entender quais são as 5 fases desse gráfico e para que ele serve, tá? Esse gráfico é o Gartner Hype Cycle. Ele foi inventado em 1995 pela empresa de pesquisa Gartner, que é uma empresa de pesquisa, né, comercial aí para empresas grandes. E o que ele mostra aqui? Tá? Ele mostra a relação entre as expectativas do mercado com uma nova tecnologia, com um novo modelo de negócio e o tempo. Tá? E você vai ver aqui que ele é dividido em 5 fases. Né? Ele tem a primeira fase, o gatilho de inovação, que é quando surge alguma coisa nova, surge algum piloto, algum proof of concept, ali, alguma tecnologia nova conceitual que ainda não serve para nada, mas algumas pessoas bem nerds daquele setor começam a enxergar algumas possibilidades. Tá? No caso da inteligência artificial, isso aqui é quando você tinha o GPT-2, por exemplo, antes do chat GPT. Né? Então, Ele vai fazer aqui um comentário que seria o GPT-2, entretanto, eu vejo muito como os diversos tipos de modelos que saem toda semana. Eu até cheguei a citar no vídeo anterior, na verdade na série lá do Final Fantasy, sobre o Grok AI, né, na versão 3 dele, de 3 meses atrás, que quando saiu, a internet, o YouTube foi bombardeado de vídeos, nossa, que agora tudo mudou, que acabou os programadores, que agora isso aqui vai revolucionar tudo. E 3 meses depois, cadê o Grok aí? Ninguém fala tanto com o mesmo entusiasmo do que falava 3 meses atrás, principalmente em comparação com os modelos que foram lançados depois da OpenAI, da Cloud, agora está no Cloud 4, do Gemini. Então, eles... Não que esses modelos não sejam bons, mas é aquilo. Aí essa semana agora vai ser mais outro modelo e assim vai. Então, às vezes, acho isso interessante porque eu vejo muito essa curva, né, que os modelos fazem, só que em uma frequência muito mais rápida de tempo, né? Porque aqui, por exemplo, o modelo é lançado, tem aquele hype, todo mundo começa a produzir conteúdo e às vezes esse conteúdo é falso, a gente vai ver algumas postagens aqui falando sobre isso. Esse conteúdo eles inflam muito, como se aquilo fosse uma super revolução e não é.
e depois tem a queda porque não consegue se manter. Inclusive, aqui nesse gráfico até ele fala que depois vai para o platô de produtividade, onde a coisa acaba dá uma subida, uma estabilidade, coisa que não se mantém nos modelos de IA que a gente tem hoje, né? Porque muitos do que saem acabam morrendo, né? Eu vou colocar todos os vídeos, né, e artigos que eu mostrar aqui nesse vídeo tá aqui na descrição, então o vídeo aqui do Bruno Fagão tá aqui na descrição também, vale a pena dar uma olhada. E aí eu peguei, por exemplo, uma postagem aqui do Fábio Akita, por exemplo, falando novamente, né, que o que eu disse alguns dias atrás, estão produzindo o LLM para ser o novo influencer e convencer os mais inocentes de que é inteligente, então só acredita. E ele referencia uma postagem falando que toda aquela questão que aconteceu do OpenAI e o Estúdio Ghibli não foi um acidente, não foi orgânico, foi tudo cuidadosamente planejado, porque a OpenAI queria parecer legal, cool para o público, né? Isso, pensando no produto que ela se propõe a ser, mostra que, na verdade, para essas empresas vale mais a pena o marketing e ela parecer legal do que realmente um produto final que seja realmente inteligente, né? Então muita gente ficou conhecendo a OpenAI ou o ChatGPT, ou já conhecia, mas nunca tinha usado e começou a usar por causa daquela trend do Google, do Estúdio Ghibli, e não foi à toa, né? Foi algo planejado para acontecer, não foi orgânico, né? Então as empresas começam a pensar nisso. Inclusive tem um artigo muito interessante chamado Os Incentivos Perversos do Vibe Coding, que fala sobre a questão de como a inteligência artificial usada para programação, as empresas estão pensando em dopamina, assim como redes sociais funcionam. E você pensa, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o que essas empresas de inteligência artificial vendem não é a inteligência artificial por si só, e sim a venda de tokens, né? Quanto mais tokens você gasta, mais ela lucra, né? Ela fatura. E eles perceberam que quando você está usando a inteligência artificial para produzir alguma coisa, aqui o foco do texto é vibe coding, né? Ou seja, usar a inteligência artificial para programação, mas você poderia colocar para qualquer tarefa. O fato de você conseguir fazer uma tarefa e a inteligência artificial conseguir fazer aquela tarefa, isso está sendo no seu cérebro, né? No nosso cérebro está sendo desencadeado dopamina da mesma forma como a gente estivesse jogando um jogo, ou estivesse numa rede social, ou fazendo uma aposta em sites de aposta, né? E as empresas já perceberam isso, e muitas das vezes os resultados que essas inteligências artificiais estão dando, de expressões que elas estão utilizando, o tempo que elas usam para dar uma resposta, e essa resposta às vezes tem coisas além do que o usuário solicitou, é pensando nisso, em estimular dopamina no usuário. Então você pode pensar assim, a inteligência artificial falou um negócio para mim assim, aleatório. Não é aleatório. Estão pensando nisso para produzir mais tokens de saída, e esses tokens de saída é o que faz elas faturarem mais, e esses tokens de saída, provocando dopamina, faz você ficar cada vez mais interessado em querer interagir com elas. É um artigo muito interessante, tá? Explicando sobre como que isso funciona, como que algumas empresas estão usando isso, meio que isso não é algo tão divulgado, mas é algo que acontece, né? Então vale muito a pena dar uma olhada nesse artigo. O original dele está em inglês, eu estou usando aqui em português só para demonstrar, mas eu coloquei na descrição ele em português, o link original, tá? E aquilo, né, que eu já disse em outros vídeos também, né? Porque a inteligência artificial, muita gente acha que é uma grande revolução que houve com a inteligência artificial, só que a inteligência artificial, que nem é inteligência nem artificial, não foi algo inventado agora. A revolução real não foi a criação da inteligência artificial que já existia há décadas, e sim o acesso, que agora é acessível, né? Mas isso está trazendo impactos porque, como a gente vê, nem as empresas não são realmente tão mocinhas assim como dá a entender. Uma outra postagem aqui que eu achei curiosa, né, que o Fábio Vedolini, que com o lançamento do Claude 4, né, que o Claude 4 acabou de refatorar toda a minha base de código em uma única chamada. 25 invocações de ferramentas, mais de 3.000 novas linhas, 12 arquivos novinhos de folha. Ela modularizou tudo, quebrou monolitos, limpou o espaguete. Aí você pensa, nossa, porra, Cloud 4, então, né? Nada disso funcionou, mas, cara, foi lindo, né? Então você vê, um monte de coisa que ela fez e não funcionou, né? Enfim, e outra aqui do Akita criticando esses influencers, né? E esse aqui especificamente tá falando aqui que, nossa, o novo OpenAI Codex, agora você pode fazer coisas que você nunca pensou em fazer, você pode fazer aplicativos 24
horas por dia, 7 dias por semana, e um vídeo aqui mega It tendencioso. is the coolest AI agent I've ever seen in my entire life. This is the E o future cara of fala que fez AI, and if you stick with aplicativos me que right vai now, ganhar you'll see what it's dinheiro, que capable nunca of pensou ganhar and tanto how to dinheiro take advantage of it assim. right now to build a E business. não é assim que funciona. Só que esse vídeo não é para pessoas que sabem como funciona o desenvolvimento de aplicativos, o lançamento de aplicativos. Esse vídeo é para pegar justamente pessoas que estão extremamente empolgadas e vão acabar, primeiro, dando engajamento para esse tipo de conteúdo. Então vão se inscrever no canal dele. Os canais que estão produzindo esse tipo de conteúdo acabam ganhando muito engajamento nesses últimos dias, que não é ruim. Esse vídeo mesmo que eu estou gravando é um vídeo para engajamento. Entretanto, falando verdades e não usando um discurso que vai atrair pessoas que vão achar que tudo é fácil e maravilha. Você não consegue desenvolver aplicativos que vão ser usados no mundo real 24 horas por dia, 7 dias por semana mesmo, usando os agentes. Start making money with AI. I'll walk you through how it works, how you can start using it, and what it can do to improve. Say, pull down the latest code. Enfim, GitHub, é um vídeo then you're good. terrível, assim, terrível. Mas, enfim, eu coloquei na descrição para quem quiser né, se chocar também com esse tipo de coisa, ou se você está caindo nesse tipo de conteúdo, né, para você ser mais crítico, né, sobre o tipo de coisa que você está analisando, se você analisa os valores que estão sendo cobrados, né, e que não adianta você se empolgar com algo que funciona no mundo ilusório, né, no mundo imaginativo, e não funciona no mundo real, nos negócios reais. Por isso, lembra do vídeo aqui do Bruno, né, que fala sobre a curva, né? Talvez você esteja aqui numa super empolgação, mas quando você vai usar no mundo real mesmo, você vê que, né, não tem tanto aplicação prática assim, e eu vejo que muitos motores sequer vão chegar nesse platô aqui. Agora, 2 conteúdos muito interessantes, tá? Não são livros piratas, tá? São livros que estão públicos na internet, eu só coloquei em um ambiente controlado para garantir que eles vão estar sempre no ar. Um é um livro de Prompt Engineering, né, engenharia de prompt, do Lee Boonstra. Eu não sei se ele trabalha no Google ou se essa publicação foi feita pelo Google, mas é um artigo, um documento muito interessante sobre formas de montar prompts com qualidade, né, de engenharia de prompt. E isso vai além do que simplesmente ir lá e colocar num prompt, faça isso ou faça aquilo, colocando argumentos, critérios de como isso pode ser feito, como que funciona, né, as questões de prompt, questão de temperatura, de top K e top P, né, muito interessante mesmo, vale muito a pena, coloquei o link ali na descrição também. E um outro que eu não gosto do Gemini, vocês já viram isso em outro vídeo, entretanto um link, um artigo da própria Google, né, o Prompt Guide 101, que fala dicas para usar o máximo do Google, do Gemini para o Google, né? E uma coisa interessante que eles falam que, diferente de outros motores, como por exemplo da OpenAI mesmo ou da Cloud, o Gemini, para ele funcionar bem, você precisa seguir um certo tipo de padrão no seu prompt, que se você não segue esse padrão, você nunca vai conseguir ter uma boa resposta com o Gemini. Então, provavelmente, às vezes que nos outros vídeos, né, que eu tentei usar o Gemini e eu não gostei dos resultados, provavelmente porque eu não segui esse critério. E no próprio documento eles falam, se você não seguir esse padrão, você não vai conseguir usar o Gemini na sua capacidade máxima ou extrair deles os melhores resultados. Porque segundo esse próprio documento da própria Google, o Gemini, para ele conseguir ter o máximo das performance, você precisa indicar a persona, a tarefa, o contexto e o formato, né? Se você precisa seguir esses 4 parâmetros. Então, por exemplo, aqui ele colocou que ele é um executivo administrador de um time, o diretor de um time, né? E aqui no em amarelo, aqui o contexto, ele fala qual é o contexto do que ele precisa. Ele não está falando ainda o que ele precisa o formato, ele está falando o contexto do porquê ele precisa que o Gemini faça alguma coisa. Depois ele tem aqui a tarefa em si, que é para ser feita, né, que ele precisa planejar as atividades, tal. E o formato, né, que ele vai criar uma agenda para ele. Né? Então, ou seja, se eu simplesmente colocasse assim, crie uma agenda, né, eu começaria o prompt assim, crie uma agenda para mim, onde eu possa incluir as atividades do meu time, a qualidade seria muito pior do que se eu colocar seguindo aqui essas tratativas. Então, naqueles exemplos que eu fui usar o Gemini, independente do motor que eu estava usando, 2.5 Flash, etc., eu deveria ter colocado, eu sou um desenvolvedor experiente, contexto, estou fazendo alguns testes de desenvolvimento a fim de encontrar soluções que me permitam usar ambientes 3D para
desenvolvimento de jogos, etc. A tarefa, quero que você crie para mim um cenário que seja XYZ, tal. E o formato em HTML5, JavaScript, etc. Para aí sim ele ter uma boa performance. Isso aqui é curioso, né? A forma como o Gemini trabalha, que me lembra um pouco como o Google lida com o SEO, e a mesma forma também me deixa preocupado, no sentido de se isso vai se manter. Porque o SEO que a gente tem hoje em dia, ou seja, o SEO para você conseguir ter um bom posicionamento no ranking de pesquisas do Google, tem todas umas técnicas que você precisa adotar no seu site, no seu HTML, para conseguir ter um bom ranqueamento. Em tempos, o Google sempre mudava essas regras. Não, agora tem que ser assim. Não, agora é de tal jeito. E aparentemente na arquitetura aqui de como o Gemini usa, ele interpreta os prompts, parece algo parecido. E meu medo é que em algum momento o Google fale, não, agora mudamos as regras, agora você precisa fazer dessa forma. E o interessante é que eu estava olhando esse outro artigo aqui, né, que do engenharia de prompt, não necessariamente nos outros motores, como o da OpenAI e o da Cloud, principalmente, você não tem tanta necessidade de seguir um padrão de persona, task, context, format como o Gemini trabalha. O Gemini especificamente precisa desses contextos. A OpenAI e a Cloud conseguem meio que ter uma camada de abstração que consegue extrair o que eles precisam, independente da forma que você escreva. Diferente do Gemini, que pede coisas mais específicas assim. Enfim, coloquei os dois links aqui para comentar. Agora, uma coisa que é notável, né, de qualidade em relação à inteligência artificial é a questão do VO3, né, do Google DeepMind, que, na minha opinião, conseguiu ser muito melhor do que o próprio Sora do OpenAI ou os produtos da Midjourney, né, para a criação de imagens e de vídeos, porque aqui está um formato muito interessante. Eu vou colocar aqui na sequência desse vídeo os vídeos que eu criei usando aqui o VO3, e é impressionante, principalmente a fidelidade do que ele consegue fazer. Eu vou dar até um exemplo aqui do que ele tinha conseguido fazer. Eu fiz um teste sem áudio e o que eu acho legal é que, por exemplo, no Midjourney tem muito trabalho para manter a fidelidade, né? Então, por exemplo, eu fiz dois vídeos separados aqui. Ele não trabalha muito bem com textos ainda, mas você vai ver que ele consegue manter muito bem a fidelidade das personagens. Então, eu coloquei duas personagens dentro do vídeo que elas estão gravando um podcast, né? Como eu falei, não tem áudio, né? Mas você consegue reparar que eu tenho duas personagens. Então, a movimentação de mãos, de formato de rosto é muito bem feito, né? É um ou outro detalhe que você percebe que é de inteligência artificial, mas ainda assim você vê que funciona muito bem, né? Tá vendo? Eles colocaram uns textos aqui que não tem nada a ver, uns QR Code maluco que não tem porquê. Eu pedi para ele escrever fábrica de plugins no vídeo, ele não consegue, ó. Repara que ele escreveu fábrica de, aí se perdeu ali para manter essa consistência. Você vê que até o formato dela também perde um pouco da consistência, mas no formato, né? Mas elas são ainda a mesma pessoa, né? Esse aqui é o primeiro vídeo. Quando eu pego um segundo que eu pedi para ela fazer as mesmas personagens, só que em outro cenário, você vê que ele consegue manter a consistência das pessoas, né? Então você vê que ele escreveu aqui plugigas, né? Ele fabriça, né? Escreveu tudo errado aqui, mas você vê que ele consegue manter e ficou muito interessante, né? Não tem áudio, como eu comentei, né? Mas dá para ver a qualidade do que ele consegue fazer. Eu vou colocar aqui na sequência alguns outros vídeos que eu fiz ali, você vê que tem muito precisa a qualidade. Vocês provavelmente já viram coisas parecidas aí que o pessoal fez brincando aí no Google View. Então aí, isso aqui é notável, né? Mas aquilo, esses vídeos são 8 segundos que você pode fazer e você tem uma limitação de 5 a cada 7 dias. Então é bem limitado, não dá para usar de forma comercial ainda, mas é notável o potencial que isso tem. Então naquele nosso gráfico aqui que o Bruno comentou, eu diria que o View 3 está aqui nesse ponto aqui. E agora a questão é, se vocês vão melhorar de uma forma que você possa escalar isso, né, de um preço que seja competitivo, ou você vai cair em desuso porque é interessante, mas é muito distante ainda de um uso no mundo real, pensando em valores, aplicações práticas e tudo mais. Vamos dar uma olhada nos vídeos que eu montei? Obrigado, fábrica de plugins, pelas tecnologias a bordo da espaçonave. Sem elas, a missão teria falhado. Tudo isso se transformou com os plugins da fábrica de plugins, transformando minha startup. A inovação que a fábrica de plugins proporciona no ambiente WordPress e WooCommerce é notável e revolucionária. Queria agradecer à fábrica de plugins por nos proporcionar plataformas que mudaram o meu dia a dia.
Fábrica de Plugins pensou em produtos incríveis, usando inteligência artificial e outras tecnologias para mudar o mercado. Bem bacana, né? Bom, é isso. Todos os links que eu comentei aqui estão na descrição do vídeo, tá? E aqui na descrição também tem o link da fábrica de plugins. Se você já tem o seu produto aí montado com inteligência artificial, mas você está na dúvida se está pronto para ir no mercado ou não está, você quer ajuda para fazer publicação na Google Play, na App Store, ou mesmo se é uma aplicação web, ou você quer que uma equipe de desenvolvedores avalie, faça o crivo no seu produto para saber se o seu produto está maduro o suficiente para ir para o ar, o link da fábrica de plugins está aqui na descrição, tá bom? E qualquer dúvida, já sabe, a gente está sempre disponível para ajudar vocês.